Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Clube dos Dividendos. Eu sou Bruno Mazzoni. No vídeo de hoje eu vou comentar sobre Magalu. Eu sempre trago aqui todo final de semana, né? Já até passando pro disclaimer aqui para vocês e para as principais pautas do vídeo. Eu sempre trago domingão, no mais tardar segunda-feira, vídeos da Magalu. Só que semana passada, se eu não me engano, eu falhei aqui, não trouxe para vocês. Mas muito por quê, pessoal? Não pela falta de sugestão feita por vocês, mas porque agora o trade, ou seja, a volatilidade da Magalu está muito mais conectada com o tempo do que necessariamente com o preço. O preço continua, os preços continuam os mesmos para mim. Agora o que vai trazer azia, eu creio, pelo menos vou dizer nesse vídeo aqui, que será o tempo. Quais serão as pautas do vídeo, pessoal? 100% técnico aqui. Vou dar uma comentada sobre Ibovespa versus Copom, tá? A taxa de juros Selic. Depois a gente vai para a curva de juros, que eu imagino aí para final de junho, segunda quinzena e julho, tá? E aí sim, terminamos com a Magalu. Tá? O último gráfico vai ser da Magalu, gráfico diário dessa vez, para eu colocar para vocês as principais oscilações que eu imagino para Magalu, que está um gráfico bem colorido aí, né? Vocês estão vendo aí bastante rabisco para Magalu, certo? Bom, o disclaimer já foi passado, pessoal. Convido a todos a se inscreverem no canal. Esse vídeo aqui é super curto. Magalu, durante, né, o hiato dos resultados, eu foco muito mais nas atualizações técnicas para você que está acumulando, distribuindo, né, de repente vendendo alguma estratégia com opção. O vídeo tende, eu pretendo ser aqui útil para você em alguma coisa, né, pelo menos para você formar um cenário e adicionar a minha opinião para ajudar a cristalizar o seu, certo? Considere se inscrever, ative as notificações aqui no Clube dos Dividendos no YouTube. Nós também falamos de small caps, também falamos de empresas de consumo e varejo, tá? Considere aqui ativar as notificações. Bom, vamos lá, pessoal, deixa eu separar aqui. A gente começa com um gráfico do Ibovespa em verde, Copom, Selic em branco, aquele contexto Nutella, né, 2000 ali, pós-plano real, tá? O que eu quero trazer para vocês, pessoal? Bom, aquela velha máxima que vocês já devem estar cansados, quem é mais antigo do canal. Selic, pessoal, começa a corte, o Ibovespa começa a alta. Selic, tivemos aqui, foi o período mais difícil da história recente pós-plano real, né? 2011, ou se você quiser pegar a crise, né? 2008 a 2016, por quê? Tivemos várias políticas monetárias aqui e uma crise sistêmica que foi 2008. Tá? Tivemos Tombini, Mantega e depois Joaquim Levy e Henrique Meirelles. Então foram vários presidentes de bancos centrais com cabeças diferentes e até um impeachment nós tivemos. Então ficou tanto a gangorra para o Ibovespa quanto a gangorra em branco para a Selic. Tá? A inflação também teve uma gangorra boa. Então aqui foi o momento mais difícil, tá, da gente operar. Porém, a resposta a um momento difícil de juros, como que ela acontece no Ibovespa? Praticamente o Ibovespa dá aquela lateralizada em leve tendência de alta. Tá? Eu vou trazer para vocês o gráfico do Ibovespa. Sempre que nós temos aqui uma pancada no juros, seja para cima, tá? Ou alguma crise global, a gente tende a lateralizar queda, aqui mais forte nos anos 2000, lateralizar queda mais branda, porém por mais tempo, de 2010 a 2016, tá? E agora a gente está fazendo o mesmo, tá? Lateralizando. Agora nós estamos subindo, por quê, pessoal? E aqui eu vou deixar uma pulga atrás da orelha de vocês, tá? Vejam só, dois ciclos bem parecidos aqui que eu quero, três ciclos bem parecidos que eu quero destacar para vocês nesse gráfico feioso aqui. 2003, tá? 2016, tá? E agora 2023. Então eu vou circular para vocês em verde não, laranja, tá? 2003, 2016 e agora 2023. O que nós temos aqui de muito bacana nesses três pontos, pessoal, esses três períodos históricos aqui? O platô de uma reunião para outra. Em 2003, várias reuniões aqui. O platô lá em 2016 durou um ano, esse platô aqui, 2015 a 2016. Já trouxe aqui no canal. E atualmente também vai durar um ano, agora em julho. Vai fazer um ano se o Roberto Campos não mudar a taxa Selic que amanhã, por exemplo. Se ele não cortar, tiver a manutenção dos 3,75. Então, o que o mercado faz, pessoal? Eu estudei aqui, né, meio mandrake. 6 meses antes do corte, ou seja, dessa linha branca que agora está amarela ser cortada, 6 meses antes, o Ibovespa faz fundo ou se aproxima do mesmo.
Tá? Então o Ibovespa, 6 meses antes, fez fundo lá em 2016. Se eu traçasse uma linha reta, por exemplo, aqui vai dar 6 meses, 5 meses, 7 meses, ou seja, na meiuca aqui da manutenção. Nesse caso, foi muito mais rápido. Tá? Foi muito mais rápido aqui. Quando cortamos, o Ibovespa já estava subindo, mas se a gente encaminhar aqui quantos meses antes do corte, vai dar algo em torno, tá, de 6, 7 meses, 5 meses, entre esse intervalo aí de 5 a 6, de 5 a 7, 5 a 8, tá? Meses antes, o Ibovespa acha fundo. Se ele vai entrar num novo ciclo de alta, pois bem, tá? A gente não sabe. Aqui no caso atual, pessoal, quando nós fizemos a primeira manutenção da Selic, tá? Nós ainda estávamos em um rally pós-PEC eleitoral aqui, tá? Então temos fiscal nesse momento, porém, vamos voltar. E agora o que eu quero trazer para vocês, deixa eu apagar aqui para ficar mais claro no exemplo atual. O que eu quero trazer para vocês é este fundo aqui. Cadê laranja? Este fundo feito atual, nós ainda estamos no processo de manutenção da Selic. O último fundo, tá? Nós ainda estamos subindo a Selic. Foi um fundo aqui eleitoral, né, PEC eleitoral, aquela coisa do fiscal fazendo tendência de curto prazo. Então o que o Bruno especula? Eu já venho falando para vocês isso, né? Que o Ibovespa ainda passa aí pelo menos uns 3 meses, né? 3 a 6 meses sem renovar a máxima histórica. O Ibovespa, então, não entra em um período de alta, tá? Como foi 2017, como foi 2003, mas estamos próximos. Se não, em 2023, rally natalino, 2024, certo? Por quê? A gente tende a começar a cortar juros, tá? Sempre que nós cortamos juros, o Ibovespa já estava fazendo máxima, tá? O Ibovespa já estava em tendência de alta, tá? Então, se o Roberto Campos vai cortar juros em julho, é o que a Faria Lima está em agosto, perdão. Nós temos junho e julho como meses compradores. Pessoal, já, né, sistematicamente, ali, sazonalmente, junho e julho são meses compradores. Se você acredita que nós estamos num ciclo de 2017, num ciclo de 2004, tá? Ou seja, de alta da bolsa e corte de juros, pessoal, são os últimos meses de bolsa barata. Por quê? Porque vocês estão vendo nesse gráfico aqui, o Brunão que está teimoso, achando que vai ficar mais um pouquinho, tá? Mais um pouquinho aqui lateralizado. Agora, cortamos juros, pessoal, o Ibovespa já estava subindo. Cortamos juros, o Ibovespa já estava subindo, tá? Então, se a gente cortar os juros aqui, muito provavelmente o Ibovespa já vai estar fazendo nova máxima, tá? Já vai estar fazendo nova máxima. O que eu acho? Pelas condições atuais, pessoal, a gente tende, tá, a manter ainda consolidação. Tá? Até no mínimo, eu vou colocar ali rally natalino, outubro deste ano aqui. Tá? Essa seria a minha opinião. Tá? Então, até outubro desse ano, a gente mantém esse travado. Porém, vai ser maravilhoso se eu errar. Até minha Qualicorp está subindo, então não tenho que reclamar em nada. Mas aqui eu estou trazendo a curva de juros antes de falar da Magalu, só para ter uma noção de que estágio da bolsa nós estamos, tá? Ou seja, um estágio onde estamos correndo para reprecificar ativos por causa de juros, por causa de regra fiscal, então também do fiscal, arrecadação, tá? No começo do ano, a reabertura da China ajudou também os emergentes, tá? Tudo, e resiliência da economia americana. Então, tudo isso ajuda a manter o mundo aquecido, crescimento bacana, commodities ainda muito aquecidas e agora com China aberta. Juros sendo cortado aqui, pessoal, a gente provavelmente vai estar o índice vai estar precificando, já está precificando isso agora, tá? Exatamente agora. Legal? Então, o Bruno acha que ainda a gente fica lateral, tá? E que o Roberto Campos mantém essa taxa de juros até no mínimo agosto. Então temos 2 meses aí de expectativa de corte, mas não necessariamente corte, e que se tiver alguma notícia doméstica de commodities em queda, alguma coisa desse tipo, isso vai fazer mais preço, commodities, etc., o externo, do que a nossa taxa de juros. Muito do corte já está sendo precificado no preço, como nós vimos aqui nas últimas 2 a 3 grandes contextos do Ibovespa. 2003, ali, 2016, o Ibovespa fez fundo
muito antes, 6 meses antes do primeiro corte. Nós já estamos candidatésimos a fazer fundo, tá? Antes do corte. Você pode falar esse fundo não, mas esse principalmente, o segundo fundo. Então aqui o fundo tá claro para mim, deste ano. Agora, o topo é que eu acho que o buraco é mais embaixo. Por quê, pessoal? Porque esta crise, especificamente a crise de 2020, e aí o Bruno vai pela primeira vez arranhar o que ele mais gosta, que é, a história se repete, no caso de crise, a história rima, tá? Qual foi a diferença entre subprime e pandemia? É que jogou as commodities lá em cima muito rápido, fazendo com que os emergentes e todos os ativos de risco com taxa de juros baixa e quebra de oferta, principalmente as commodities, voassem. Então, esse patamar de commodities de 2021, pessoal, eu não acho que vai ser alcançado. Tá? Coisa que o patamar de 2008 foi facilmente alcançado em 2010, quando a China ligou o fiscal para combater o subprime. Eu não acho que agora a gente vai conseguir isso. Tá? Por isso que o Brasil ainda se mantém um pouquinho mais lateral. E aí sim, com cortes de juros, a gente é obrigado praticamente a reprecificar o Ibovespa, renovando uma máxima histórica. Assim torcemos. Com esse cenário, pessoal, falei, né? A gente vai para nossa curva de juros, agora para o curtíssimo prazo. O que eu imagino da curva de juros, pessoal? Eu imagino que ela fique entre 10,45 e 11,25 até o próximo corte. Até agosto ela deve lateralizar. Não acho que a curva de juros vai fechar com veemência, tá? Até os 9,75. Posso estar enganado. Pessoal, a curva de juros a 9,75, ou seja, ela perdendo na cauda longa, né, 28 para cima, perdendo os 10,25, 10,50, eu provavelmente vai ter errado. Eu provavelmente vai errar. Tá? O Ibovespa vai fazer máxima histórica. Provavelmente. Tá? Tem muita chance disso acontecer. Então, a gente ou segura aqui e dá tempo dos holders aí comprar por mais alguns mesinhos a bolsa lateral, ou, infelizmente, entre aspas, né? Porque a gente também tá comprando bolsa desde 2021. Eu comecei no topo, né? Em julho de 2021. Então, a gente vai provavelmente ver a bolsa em máxima histórica, caso o juros futuro longo, tá? Perca os 2 dígitos. Perca os 2 dígitos. Foi mais ou menos nessa fase aqui dos 9,45, 9,25 que o Ibovespa fez máxima histórica em julho de 2021. Então aqui eu tô fazendo essa correlação juros e Ibovespa. Bom, e aí para finalizar a Magalu, o que eu falei sobre tempo, pessoal? E aqui eu termino o vídeo falando sobre os pontos são os mesmos. Então as melhores compras e as melhores vendas. Para você que tá comprador, otimista, 3,43, 3,18, tá? 2,79, 2,92. Tá? São os grandes pontos ali, tá? Para a Magalu que eu tenho no curtíssimo prazo, podendo também 2,64 e 2,58. Então aqui são os pontos de acumulação, tá? 2,18 a 2,43 sendo esses pontos específicos aí, tá? Se fosse eu comprar por ordens limitadas, tá? E o alvo é o único, tá? O alvo para mim é o combo aqui dos 5,51 até os 6,89, mas principalmente 5,51, 5,89, 5,91, 5,95. Tá, pessoal? É isso que eu imagino. Para quem está pessimista, tá? Toda essa região atual é interessante porque o seu alvo não vai estar na mínima da PEC eleitoral e nem da PEC da transição. Tá? Você vai estar mirando a renovação das mínimas. Tá? Então você vai estar mirando aqui para 2,13, tudo bem, mas principalmente 1,59. Aqui é você que está imaginando o micro muito ruim, resultados ruins, déficit, prejuízo, alavancagem, crescimento baixo do país, tá? Você está imaginando aqui um pouco de cenário ruim, coisa que os dados macro não estão indicando, tá? Então eu ficaria com esses 2 pontos, mas o principal, que é o tempo. Pessoal, esse trade tende a demorar, tá? Então a Magalu até chegar no 5,50, pessoal, a gente pode estar falando do rally natalino, de dezembro, de ano que vem. Tá? Então acho que o tempo vai contra você agora, alocador da Magalu. Por quê? Porque ela não paga dividendos. Aí os resultados não tendem a ser tão bons no curtíssimo prazo, segundo trimestre, por exemplo. Tá? Então, se você está ok com o tempo, tá? Eu, particularmente, se eu fosse investidor da Magalu, eu aportaria somente por condição, ou seja, somente por preço, ordem limitada, a partir dos 3,43. Então, a partir dos 3,43 eu voltaria a comprar a Magalu. Um pouco mais cético, a partir dos 3,18, querendo a oportunidade ali do trimestre, na minha opinião, 2,79, 2,92. Tá? Seria ali os 2 pontos. E o mais pessimista, mas ainda assim acreditando em altas, proativo, 2,64, 2,58. Quem está de mau humor, pessoal, com a Magalu,
achando que ela vai renovar a mínima, olha, ela tá interessante. Ela perde atratividade para quem é vendedor de Magalu, tá? Abaixo dos 3,18. Ou se você é mais cético, abaixo dos 3,43. Tá? Então esse é um ponto de muito interesse quando a gente vai lá para o gráfico mensal. Tá? Tira aqui o zoom, dá uma olhada no histórico todo da Magalu. Pessoal, o trade é um só. Tá? Agora a única variável que está, entre aspas, variando é o preço. Perdão, é o tempo. Não é o preço. Tá? Aqui está muito claro para mim nas extremidades. 2,13, 1,59, compra. 5,51, 5,95, venda. Meio do caminho, 3,18, 3,43, 3,45, etc. Tá? Então você tem que apostar em um e outro. Tá? Você tem que apostar em um e outro. Não vou falar de apocalipses aqui para vocês, abaixo de R$1. Tá? Eu vou praticamente, pessoal, durante 2023 e 2024, muito provavelmente, se eu acertar, eu vou dizer Magalu entre 2016, tá? E Magalu 2020. Esses são os dois grandes contextos da Magalu para mim. 2016 aqui embaixo, 2020 aqui em cima. Os preços tendem a ficar entre ambos. Tá? Então eu vou olhar aqui primeiro para a cauda, para a mínima de 2020 como alvo. Tá? E eu vou olhar para o bolo aqui de 2016 como suporte. Já estamos lá. Tá? Então a minha análise vai toda colocar esses dois grandes blocos de ordem aí, né, bem consolidados, contextualizando para vocês. Certo, pessoal? 16 minutos de vídeo. É isso. Acho que vou ficando por aqui. A gente se vê na próxima atualização. Tá? Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.